Como vai? Falaremos agora a respeito da Previdência Social. E para isso, é importante que tenhamos em mãos a Constituição Federal e a Lei Orçamentária Anual 2016. É só pesquisar na internet. Na Constituição Federal, o artigo 165, temos lá o orçamento público, a previsão do orçamento público, que é dividido em 3 leis: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Para que serve o Plano Plurianual? É um planejamento das diretrizes e metas a médio prazo do governo, ou seja, inicia em um mandato e encerra no mandato do outro presidente, para que não haja descontinuidade. Essa é a função dessa lei, do plano plurianual, é dar continuidade na política orçamentária de um governo para o outro. Então, ela tem a duração de 4 anos. Lei de diretrizes orçamentárias, planejamento das diretrizes e metas a curto prazo, de um ano para o outro. E a lei orçamentária anual? Aí sim eu começo a visualizar o orçamento em dinheiro, em financeiro, tá? Quanto que o governo vai arrecadar e quanto ele irá gastar nas suas atividades de governo. E a lei orçamentária anual, ela é dividida em 3. No orçamento fiscal, orçamento das empresas estatais e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento fiscal é a previsão das receitas e a fixação das despesas para as atividades dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Os 3 poderes, o funcionamento dos 3 poderes, ele é feito com recursos do orçamento fiscal. O orçamento das estatais, das empresas estatais, é tudo aquilo que as empresas estatais têm de operação das suas atividades. Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, todas as empresas estatais, ela tem um resultado das suas atividades econômicas. E a partir desse resultado, o governo estabelece, fixa o dinheiro que ele vai investir nessas mesmas empresas. Então, esse é o orçamento de investimentos das empresas estatais do governo federal. E o orçamento da Seguridade Social? É aquele orçamento onde eu faço a previsão das receitas e a fixação das despesas para os gastos com saúde, com assistência e previdência social. Então, a previdência social ela está aqui dentro do orçamento da Seguridade Social. Lembrando, pelo princípio da simetria constitucional, o que vale na Constituição Federal para a União, os estados devem estabelecer da mesma forma nas suas constituições estaduais e os municípios também, nas suas leis orgânicas, tá? Esse é o chamado princípio da simetria. Então, prosseguindo, eu pego a lei orçamentária de 2016 e vejo as receitas e as despesas em dinheiro. Então, está aqui, ó, orçamento fiscal. Lembram? Aquele responsável por dar sustentação financeira às atividades dos 3 poderes. As receitas, em torno de um pouco mais de 1,4 trilhões de reais. Despesas, 1,2 trilhões de reais. Então, vejam que o orçamento fiscal ele é superavitário. De acordo com a Constituição, nós temos o investimento das estatais, que ele é equilibrado, o resultado das empresas foi o mesmo valor investido nas empresas. Então, as receitas foram iguais às despesas. Vejamos agora este orçamento aqui, esses 3 orçamentos, principalmente aqui, ó, o orçamento da Seguridade Social na Lei Orçamentária de 2016. Então, está aqui nesse quadro. Eu tenho o orçamento fiscal, Seguridade Social e investimento das estatais. Mas surgiu um 4º orçamento aqui, olha, que é o refinanciamento da dívida. O refinanciamento da dívida ele ficou tão grande, isso aqui é tudo que o governo federal arrecada com a venda de títulos para pagar despesa com a dívida pública. Mas isso é outro assunto.
Esta rúbrica aqui deveria estar dentro do orçamento fiscal, mas não está, porque ela é muito grande. O próprio legislador, ou seja, o deputado e o senador, eles abriram uma rúbrica na lei de orçamento só para gastos e despesas com a dívida pública. Tá? Mas vejam, o orçamento fiscal, ele é superavitário. Ele arrecada mais do que ele gasta. O da Seguridade Social, ele é deficitário. Ele arrecada menos do que ele gasta. Então, aqui está o déficit propagado pelos políticos. O investimento das estatais, ele é equilibrado. Todo o resultado das estatais, ele foi revertido em investimentos. Então, está aqui o total do orçamento do Brasil em 2016, na casa dos 3 trilhões de reais. Prosseguindo, então temos aqui na Constituição Federal, falaremos agora da Seguridade Social. O artigo 194, ele diz o seguinte: Seguridade Social é o conjunto de ações do governo que visa proporcionar à sociedade saúde pública, previdência social e assistência social. Então, Seguridade Social é um conjunto de ações que visam oferecer, um conjunto de ações que visa oferecer à sociedade proteção, ou pelo menos deveria oferecer proteção. O que diz o artigo 195? Que toda a sociedade financiará a Seguridade Social por meio das contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento do empregado e sobre o faturamento, a receita e o lucro do empregador, do importador, de qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho formal. Qualquer pessoa que esteja no mercado de trabalho formal são os responsáveis por sustentar a Seguridade Social. Agora vamos detalhar a Seguridade Social. Saúde pública. O que diz o artigo 196? Diz que a saúde pública ela é universal. Universal no sentido de que todos podem usufruir da saúde pública. Seja o nacional, seja o estrangeiro, seja o rico, seja o pobre. E o artigo 198 diz o seguinte: que a saúde pública será financiada nos mesmos moldes do artigo 195. Ou seja, toda a sociedade irá contribuir para a saúde. E o que diz a Previdência Social lá no artigo 201? Que para você se beneficiar da Previdência Social, a sua filiação deve ser o quê? Obrigatória. Então, para você fazer jus à Previdência Social, você tem que ter contribuído com a Previdência Social. Vejam que são os mesmos que contribuem para o artigo 201 estão contidos aqui no artigo 195, que também financia o 198 e da mesma maneira o 204, como nós veremos. Assistência social, o que diz o artigo 203 da Constituição? Que a assistência social faz jus à assistência social todos aqueles que necessitarem. Então, toda pessoa necessitada para receber o Bolsa Família, por exemplo, ela faz jus, ela pode se beneficiar da assistência social. Agora, uma observação muito importante que eu vou fazer a despeito do que está escrito na Constituição. Aqui a Constituição diz que toda a sociedade contribuirá para a Seguridade Social. Agora eu te pergunto, na saúde pública, quando a pessoa é atendida no hospital público, quanto é que ela desembolsa para ser atendida? Um estrangeiro que vem ao Brasil, quando é atendido no hospital público, quando é que essa pessoa desembolsa para ser atendida? Exatamente nada. Então vejam que a saúde pública ela não possui receita. A assistência social, quando a pessoa se habilita ao Bolsa Família, quanto é que ela paga? Nada, porque se ela já está numa situação de fragilidade econômica, não tem lógica ela contribuir para receber a assistência social, o Bolsa Família, por exemplo. Então, receitas dessa atividade aqui, também zero. E a Previdência Social? Qual é a receita da Previdência Social? De todos aqueles que estão no mercado de trabalho formal.
Então, aqui, para você fazer jus à Previdência, você tem que contribuir. Vejamos agora na Lei Orçamentária Anual. Saúde. Quanto é que a saúde arrecadou? Nada. Ninguém paga para ser atendido no hospital público. Previdência. Teve uma arrecadação de 643 bilhões de reais por meio das contribuições sociais. E só paga contribuição social quem está no mercado formal de trabalho. Assistência, quanto é que recolheu? Zero também, tá? Porque o assistido é aquela pessoa que está em situação de fragilidade econômica. Mas quanto é que foram gastos? 77 bilhões. Outras despesas da Seguridade Social, um gasto também de 107 bilhões. Então, observem que toda a receita da Seguridade Social vem daqui, ó. Toda a receita da Seguridade Social vem das contribuições sociais de quem está no mercado formal de trabalho. Tá certo? Então, tá aqui, olha. A Previdência Social, numa visão bem simplificada, ela tem um superávit de 71 bilhões de reais. Ela não tem um déficit. Quem tem o déficit, como nós vimos, quem é? É a Seguridade Social. Voltando aqui para vermos, não é isso? Olha, quem tem o déficit é a Seguridade Social, não é a Previdência. Então, qual é a realidade da Previdência Social? Um superávit de 71 bilhões de reais no exercício 2016. E o discurso dos políticos? Déficit de 223 bilhões de reais. Então, isso que é esse resultado que é propagado na sociedade para que seja feita o quê? A reforma da Previdência. E qual é a grande solução apresentada pelos atuais políticos? Reformar a Previdência Social. Mais uma vez, os políticos querem que o setor produtivo da sociedade banque o prejuízo. E qual a justificativa para essa reforma? O suposto déficit de 223 bilhões da Previdência, que nós vimos que não é da Previdência, é da Seguridade. O que é a reforma da Previdência? É a união de todas as previdências em uma só. Aqui, olha, nós temos a Previdência dos servidores públicos, né, que são os estatutários. Nós temos a Previdência dos militares estaduais, a Previdência dos militares federais, que são as Forças Armadas, e temos a Previdência Social, que é do artigo 201 que nós estamos comentando. Mas o que? Vamos lá. Aumento do tempo de contribuição. Eles querem que você contribua cada vez mais. Quer dizer, você praticamente vai ter que se aposentar a partir dos 65 anos. Querem igualar a aposentadoria de homens e mulheres. E daqui a pouco nós estaremos em 65 anos para aposentar. Isso se houver caixa suficiente para aposentadoria na época que você tiver o direito de se aposentar. Então, de acordo com isso, eu fiz algumas sugestões para melhorar a reforma da Previdência. Então está aqui, olha. Passar a saúde pública e a assistência social para o orçamento fiscal. Na verdade, o que eu estou propondo aqui, nessa sugestão 1, não é uma reforma da Previdência, é uma reforma do orçamento. Por quê? Se eu tenho um orçamento, está aqui, ó, se eu tenho um orçamento fiscal superavitário e o Ministério da Saúde está aqui, então que se passe os gastos de saúde pública para o orçamento fiscal. Da mesma forma, a assistência social, porque o político ele quer fazer benesses não com o seu próprio dinheiro, ele quer fazer benesses com o orçamento do contribuinte da Seguridade Social. Tá? Então, minha primeira sugestão, passar a saúde pública e a assistência social para o orçamento fiscal. Mas por que eles não cogitam essa opção? Porque se passar para o orçamento fiscal, vai ficar muito justo o orçamento dos três poderes. O político não vai poder mais ter 20 comissionados,
não vai poder mais ter motorista, não vai poder mais ter apartamento funcional, não vai poder mais ter 13º, 14º, 15º e assim por diante. Então, por isso que o político ele restringe essa informação. Vamos lá, para a segunda sugestão. Renegociar a dívida pública, que está na casa dos 30% do orçamento. Como eu falei para vocês, o orçamento total da União para 2016 está na casa dos 3 trilhões de reais, sendo que desse valor, 30% é para pagamento de dívidas. Como o governo gera receita para pagar dívidas? Emitindo o título da dívida, ou seja, fazendo novos empréstimos para ter receita para pagar despesas com a dívida. Então vejam que é uma bola de neve. A tendência disso aqui é aumentar cada vez mais, porque se eu pego um empréstimo para pagar empréstimo, o meu empréstimo só aumenta. Renegociar a dívida pública, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Sugestão 3, reformar a previdência dos políticos com os mesmos critérios do regime geral de previdência social. Então, tá aqui, ó, jogar o político lá para o regime geral de previdência social, de maneira que ele venha se aposentar com mais de 35 anos de contribuição, a partir dos 65 anos de idade, e não isso que nós vemos atualmente. Políticos se aposentando com um mandato, outros com 2 mandatos e assim por diante. Tá certo? Então, pessoal, gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês a respeito da previdência social, tá? Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. Vejam que os nossos políticos eles têm uma abundância de bens. Olha aqui, ó, o governador de estado que se aposenta com um mandato, ele não precisa nem entrar na fila da Previdência para pegar lá a sua aposentadoria. Então vejam que isso é uma injustiça. Então vejam que a responsabilidade da boa política é muito mais do cidadão do que do próprio político. Vejam bem quem vocês votam. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo vídeo.